A paz do Senhor Jesus, aqui é a missionária Lu Souza, eu tô falando de Sorocaba, São Paulo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. No ano de 2011, na época da pandemia, eu iniciei um canal no YouTube e ali eu gravei alguns vídeos. Mas nós temos muitas crenças limitantes e uma delas é a questão da comparação. E eu comecei a me comparar de que eu não falava legal, de que eu não sabia editar vídeos, fazer capa bonita, enfim, acabei parando. E agora me voltou o desejo de voltar, de reativar esse canal. Eu dou aula para uma igreja, fica lá em Orlando, nos Estados Unidos, toda segunda-feira via Zoom. E eu tenho material disponível já pronto, com slides e tal. E hoje eu vivo um tempo na minha vida onde meus filhos não moram mais aqui, né? Para quem me conhece mais de perto, eu tenho 2 filhos que moram nos Estados Unidos, uma filha casada que mora em outra cidade. Enfim, era família acolhedora, a criança que eu estava acolhendo foi adotada. Hoje eu tô num tempo onde eu tenho mais liberdade para estudar. E eu já vou fazer 50 anos, hoje eu já sei o propósito de Deus na minha vida, que é o ensino da palavra de Deus. E eu resolvi quebrar esses padrões mentais que nos impede de fazer aquilo que o Senhor tem para nossa vida. Porque eu sei que o chamado de Deus na minha vida é estudar, é aprender, é ler, é ensinar, é compartilhar. Então agora eu tenho essa liberdade de tempo e estou me esforçando para superar as crenças limitantes e voltar a gravar. Você sabe que a gente tem uma questão que chama hiperpreparação. É uma coisa meio que inconsciente nossa, que a gente nunca se sente preparado o suficiente para fazer alguma coisa. Sempre tem que fazer um curso a mais, sempre tem que ter um recurso a mais. Ah, é porque eu não tenho isso, é porque eu não tenho aquilo. E o tempo vai passando e nós não vamos fazendo aquilo que nós sabemos que nós temos que fazer, que é o nosso propósito. Pois bem, cá eu estou reativando esse canal e nós vamos estudar com a graça de Deus fundamentos da fé cristã. Serão 4 aulas, eu já tenho essas aulas prontas, slides, PDF, que eu vou deixar disponibilizado depois aqui embaixo, depois na descrição do vídeo. Não sei como eu vou fazer isso, porque eu não sei, vou pedir ajuda para alguém, mas eu vou disponibilizar o material que eu tenho para vocês. E para quem tiver interesse, vamos caminhar junto aí estudando a palavra de Deus. E hoje nós vamos começar falando sobre a palavra de Deus, porque não existe fundamento na vida cristã, na vida de um ser humano sem a palavra de Deus. E hoje, com a graça de Deus, eu quero esmiuçar aquele versículo de Hebreus, que está no capítulo 4, versículo 12, que diz assim, ó: porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ah, mas eu amo essa palavra. Vamos estudar? Queridos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é inspirada por Deus, ela é inerrante, ela é completa, suficiente, infalível, ela é inesgotável, é soberana, é perfeita e é eterna. Nós cremos na palavra de Deus como regra de fé, como prática de conduta para a nossa vida. A Bíblia, ela não é coisa de crente, a Bíblia é coisa de ser humano. A Bíblia, ela é o guia, ela é um mapa, ela é a bússola do viajante. Imagina que nós estamos aqui nessa terra como que numa viagem rumo à Nova Jerusalém. E nessa viagem, nós precisamos de direção, nós precisamos de instrução, de conselho, de orientação. E quem é que vai dar isso para nós? É a palavra de Deus. Ela é o manual de instrução do ser humano. Tudo que nós vamos comprar vem com manual de instrução, não é assim? Você compra uma máquina de lavar, vem o manual. Você compra uma televisão, celular, vem o manual. E o ser humano? Qual é o manual de vida do ser humano? É a palavra de Deus. Tem pais que falam assim: ai, mas essa criança não veio com manual, os bebês não vêm com manual. Vem sim, a palavra de Deus é o manual. É o manual de instrução para todo ser humano. E ela é a nossa regra de fé, de conduta, de prática
prática, nós cremos na palavra de Deus absolutamente. Amém? A palavra de Deus no Salmo 119, verso 5 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Olha que lindo. Imagina que, sabe aquelas lâmpadas que coloca aqui assim na testa, pequenininha, que vai iluminando os passos, um passinho de cada vez? É a palavra de Deus iluminando a nossa vida, um dia de cada vez, um passinho de cada vez. Mas quando fala que ela é lâmpada, né, é nesse sentido. E luz para o caminho, já ilumina com maior abrangência. A palavra de Deus, ela ilumina a nossa vida. A gente consegue ter uma perspectiva do futuro, do amanhã. E isso é maravilhoso, né? Como é ruim andar no escuro, como é ruim andar sem direção. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a escritura, ela é divinamente inspirada por Deus. E ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, corrigir e instruir em justiça. A Bíblia ela foi escrita por santos homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia revela o coração de Deus. Ela é maravilhosa, ela trabalha na nossa vida. Tudo que Deus vai fazer na nossa vida é através do Espírito Santo agindo na nossa vida por meio da palavra. Por isso que o inimigo vai fazer de tudo para que você não leia a Bíblia. Você já percebeu que tem hora que a gente vai ler a Bíblia, começa a dar sono, parece que a gente não está entendendo o que está escrito. E nessa hora nós precisamos fazer resistência. Né, pedir ao autor da palavra que nos oriente, que nos dê clareza, se possível procurar uma versão mais fácil da Bíblia e insistir, não desistir, porque a leitura, o estudo, né, a examinar a palavra e procurar obedecer vai fazer toda a diferença na nossa vida. E quando fala que a palavra de Deus ela é viva porque o autor está vivo. A palavra de Deus é a palavra de um Deus vivo. Ela é ativa, ela é dinâmica. O autor está ao nosso lado quando a gente está lendo. Ela é atual. A palavra de Deus ela está sempre à frente do tempo. Ela é atemporal. E quem lê a Bíblia não é pego de surpresa. Tudo que está acontecendo no mundo, para quem lê a Bíblia, já sabíamos que isso ia acontecer. Nós somos atualizados, nós somos informados, porque nós lemos a palavra de Deus. A Bíblia ela nos ensina, ela transforma a nossa vida, ela forma o caráter de Cristo em nós. Ela traz a vida de Deus para a nossa vida. Olha que maravilha. E Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim, sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Ou seja, nós precisamos praticar aquilo que a gente lê, aquilo que a gente ouve, senão não tem efeito. Não adianta só ouvir, só ler, só saber. Nós precisamos praticar aquilo que a palavra de Deus ensina. E quando fala que ela é eficaz, significa que a Bíblia funciona, a Bíblia resolve, a Bíblia ela exerce poder na nossa vida, ela combate a nossa natureza carnal, ela opera a vontade de Deus na nossa vida. A Bíblia não apenas informa, a Bíblia transforma. Só a Bíblia tem o poder de transformar o ser humano, de mudar a nossa velha natureza, né? Aniquilar ali, subjugar as obras da carne. Mas isso é assunto para um outro estudo. E mais, a Bíblia indica uma comparação com outras ferramentas, com outras armas. A Bíblia ela é mais do que filosofia, ela é mais do que psicologia, coach, autoajuda. Somente o Espírito Santo e a palavra têm o poder de libertar e de transformar realmente a essência do ser humano. Somente a palavra de Deus. E fala que ela é cortante, descreve a precisão, a eficácia da palavra, comparando a uma espada afiada, né? A Bíblia ela é a espada do Espírito.
E essa metáfora da espada sugere precisão e penetração profunda. Simboliza a capacidade que a palavra de Deus tem de penetrar na vida do ser humano, né? Penetra nas intenções humanas. E ela é uma ferramenta, né? Uma arma, a arma do Espírito. E ela tem autoridade suprema sobre a nossa vida. Ela traz o juízo de Deus, ela instrui para que a gente possa entender a vontade de Deus. Tudo que Deus queria que nós soubéssemos, quem nós somos, por que estamos aqui, para onde vamos, fala sobre céu, sobre o inferno, sobre a morte, né? A Bíblia ela é o coração de Deus, é o pensamento de Deus. Não tem como nós queremos conhecer a Deus sem conhecer a palavra de Deus. E a Bíblia ela tem essa capacidade de separar a alma do espírito, né? Separa aquilo que é coisa humana daquilo que é espiritual. E fala que ela é uma espada de dois gumes. Sabe uma espada de dois gumes que tem duas partes assim? Primeiro porque ela trabalha para Deus e trabalha para nós também. E segundo, porque ela ministra na vida de quem está falando e também na vida de quem ouve. Então é um duplo trabalho, né? Simultaneamente. Ela vem também com salvação, mas também com julgamento. Em Apocalipse, versículo 1 e 16, diz assim, ó: tinha na sua mão direita 7 estrelas, da sua boca saía uma espada de 2 gumes. Está falando de Cristo, e da boca dele saía uma espada de 2 gumes, que é a palavra de Deus. Nós seremos julgados pela palavra. Por isso que nós temos que conhecer a palavra, para obedecer, para viver conforme a palavra, porque nós vamos ser julgados pela palavra. O parâmetro é a palavra. João 12:48 diz assim, ó: quem rejeita e não recebe as minhas palavras, já tem quem os julgue. A própria palavra tenho proferido, essa o julgará no último dia. Então seremos julgados pela palavra. No dia que nós estivermos diante de Deus, porque um dia todos nós vamos estar, ou para a aprovação eterna ou para a condenação eterna. E o Senhor ele vai perguntar para nós, e o que nós vamos responder? Não vai ter argumentos humanos. Ah, mas me falaram, mas... Não, é a palavra. É o que está na palavra. Então, nós precisamos desesperadamente, essencialmente, ler a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra e obedecer, praticar. E fala que ela penetra. Refere-se à capacidade da palavra de Deus de cortar, de penetrar, de distinguir, de entrar. Refere-se a diferentes aspectos da vida humana, né, que discerne com inteligência aquilo que está dentro de nós. Fala que ela divide, indica a capacidade de dividir, de separar aquilo que é essencial daquilo que não é, daquilo que é de Deus, daquilo que não é, daquilo que agrada ao Senhor, daquilo que não agrada. É a palavra de Deus que dá esse parâmetro para nós, porque senão a gente fica sem referência. E fala que ela penetra na alma. Nós sabemos que nós somos seres tridimensional. Nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos em um corpo. E lá em Tessalonicenses fala que nós vamos apresentar espírito, alma e corpo, nós precisamos apresentar, né, intactos ali, trabalhados, irrepreensíveis diante de Deus. E a palavra de Deus faz esse trabalho dentro da nossa alma. Porque a alma humana representa a essência do ser humano, que inclui as emoções, a vontade, os desejos. É ali que estão os sentimentos de soberba, de capricho. E quando a palavra de Deus ela atua na nossa alma, vem esse discernimento. Olha, isso é coisa da sua cabeça, isso é sentimento seu, isso não é real. Porque existem muitas questões na nossa mente, até problemas, que está na nossa cabeça, nem existe, nem é daquele jeito. E quando nós temos a sabedoria da palavra, nós temos esse discernimento de saber que aquilo é alma, que aquilo é emoção, que aquilo é capricho, que aquilo não é real, que nós podemos mudar, pensar diferente. E é tão lindo porque
O Salmo 19:17 diz assim, ó: mas a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A nossa alma, ela precisa ser restaurada. Lá no Éden, por causa da desobediência fatal, do pecado original, a nossa alma, ela foi profundamente danificada. Nós saímos do governo do Espírito, da comunhão com Deus, da simplicidade, da obediência, e passamos a ser governado pela alma, pelas emoções, pelos sentimentos. Por isso que hoje as pessoas estão hipersensíveis, hiper assim, dodóis. Qualquer coisa se ofende, qualquer coisa fica triste, entra em depressão e gera uma ansiedade, gera uma angústia, porque a nossa alma, ela precisa ser restaurada. E a palavra de Deus tem esse poder, o Espírito Santo agindo na nossa alma, vai restaurando a nossa alma. E aí a nossa alma, ela vai se submetendo ao Espírito. O nosso Espírito tem que trazer voz de comando para a nossa vida. Nós não podemos viver por sentimentos. Nós precisamos ser governados pelo Espírito, que é uma parte mais profunda do nosso ser, aonde o Espírito de Deus se comunica com o nosso Espírito, que dá ordem à nossa alma, e assim a gente vai sendo ordenados interiormente. Aquela desordem que aconteceu lá no Éden, ela vai sendo reorganizada através da ação da palavra de Deus e o Espírito Santo agindo. Olha que coisa maravilhosa, que importante. E trabalha, né, na alma, divide a alma do espírito, né? Tá falando, o espírito refere-se à parte espiritual, que eu já expliquei, que é distinta da alma, né? É diferente. E fala aqui, né, das juntas, né? Esse termo se refere à estrutura que conecta a alma do espírito, que é essencial para a compreensão da natureza humana. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós nos submetemos à palavra de Deus,